Estamos ao vivo então, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa live de aquecimento da nossa jornada Publique Seu Livro. Hoje, o tema desta live são os 7 tipos de livros que você pode publicar. E essa live é para você que tem o sonho de escrever e publicar um livro. Se você tem um sonho aí de escrever e publicar o seu livro, você pode escrever e publicar o seu livro ainda neste ano. E eu estou aqui com a missão de te ajudar a começar do zero e chegar lá no dia do lançamento do teu livro, onde você vai estar vivendo aquela experiência maravilhosa que é deixar um legado no mundo, na vida de outras pessoas, através do teu livro. Que bom que você está aqui comigo. Deixa eu te explicar o que eu preparei para essa live de hoje. Hoje você vai ter oportunidade de conhecer alguns dos principais gêneros literários que você pode aí utilizar, que você pode escolher para escrever e publicar o teu primeiro livro. E dentro, claro, de uma abordagem que é a minha especialidade aqui, que é a área onde eu me dedico. Nos gêneros literários a gente tem ficção e não ficção. Eu tô aqui falando sobre não ficção, principalmente, né? Porque essa é a minha especialidade. A maioria dos livros que eu publiquei, eu já publiquei 7 livros como autor e também já ajudei outros autores como editor e também fui mentor de dezenas de outros autores, inclusive tenho hoje na minha mentoria 38 novos autores que estão escrevendo e publicando seus livros. Talvez algum dos meus livros já deva ter chego aí para você. Se não chegou ainda, você pode clicar aí nos nossos links aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook também, para estar vendo um pouquinho das nossas obras. Agora, a minha intenção aqui não é te vender livro, não é te vender nenhum curso, é te ajudar, é fazer com que você venha a sair do zero aí e consiga avançar na direção da publicação do teu livro. Especialmente você que está aí do zero e não publicou nenhum livro ainda. Eu tenho alunos que já publicaram alguns livros, mas o meu foco aqui ele está em quem ainda não publicou. Se você ainda não publicou, quer publicar o teu livro, escreve aí nos comentários, manda uma mensagem aí para a gente, falando um pouquinho do teu projeto. Vai ser um prazer te ter junto com a gente na jornada Publique Seu Livro, que vai ser daqui a alguns dias, no link da minha bio aqui no Instagram e também abaixo desse vídeo aqui no YouTube e no Facebook, você tem o link para se inscrever na jornada. A jornada serão 3 aulas onde eu vou entregar o método que eu utilizo e os meus mentorados utilizam para publicar seus livros em tempo recorde. Na verdade, você vai aprender lá como escrever e publicar o seu livro começando do zero. Deixa eu te falar um pouquinho sobre a oportunidade que você tem aqui nessa live de a Sandra escrevendo ali, eu quero publicar meu livro. Então você está no lugar certo. A minha missão aqui na Escola do Autor é te ajudar a publicar o teu livro. E na medida que você tem esse sonho, você está dando aí um primeiro sinal de que logo vai acontecer. Eu estou aqui para te ajudar a acelerar esse projeto, para que tu consiga realizar esse sonho o mais logo possível, né? E aproveita o nosso conteúdo aqui, aproveita o conteúdo dessa live. Bom, quais são os 7 tipos de livros que você pode publicar? Eu fiz uma seleção aqui de 7 gêneros literários de não ficção, que são tipos de livros que qualquer um pode escrever e publicar. Você pode escrever e publicar esses gêneros. Deixa eu explicar um pouquinho o que são os gêneros literários. Na verdade, existem muitos gêneros literários, mais de 30 gêneros literários são os mais conhecidos. Existem os gêneros de ficção, que são fantasia, ficção científica, distopia, policial, terror, romance, enfim, tem vários tipos, mas eu não vou me fixar nesse, romances, né? Não vou me fixar nesse, porque os nossos
os nossos alunos, e a minha especialidade está nos gêneros de não ficção. E quais são os gêneros de não ficção? Memórias e autobiografia, biografia, gastronomia, autoajuda, religião, viagem, história, crimes reais, livros didáticos, ficção científicas, aliás, ficção científicas não, humor, né? Ensaios, humanidades e ciências sociais, enfim, tecnologia e ciência. Esses são exemplos, mas eu separei alguns tipos aqui que você pode, com certeza, escrever e publicar com a bagagem que você tem aí. Se você tem alguma experiência de vida, e eu estou falando aqui que todos nós temos experiência de vida, independente da idade, você pode transformar as suas experiências de vida em um livro, e existe método para isso. E eu sei que a tua experiência de vida, os teus conhecimentos podem se encaixar em alguns desses tipos que eu vou destacar hoje, tá? Por exemplo, num livro de memórias e autobiografia, que é o primeiro tipo de hoje, com certeza você pode encaixar experiências, coisas que você viveu, né? A sua história de vida, talvez a tua história de superação, talvez a tua história de conquista, talvez a tua história de ressignificação de uma perda. Tudo isso você pode usar como conteúdo base para um livro de memórias e autobiografia. E eu sei que tem aqui no nosso público muita gente que sonha em publicar um livro e já pensou em escrever sobre as suas memórias, já pensou em escrever talvez uma autobiografia. E esse é o primeiro tipo de livro que você pode escrever, tá? Se você tem o sonho de publicar um livro, você pode começar com as tuas memórias e com a tua autobiografia. O que é um livro de memórias e autobiografia? Aqui tem um resuminho para você. Tanto as memórias que você tem, quanto as histórias de vida, as experiências que você viveu, tem um valor significativo e pode fornecer aí para outras pessoas uma inspiração, uma motivação, né? Inclusive, muitas vezes, um passo a passo de como sair de um estado indesejado e chegar num estado desejado. Então, esse é o primeiro tipo que eu compartilho com você aqui nessa live de hoje. Memórias e autobiografia são um tipo de livro, tá? Formam um tipo de livro que você pode escrever e publicar. Se você já pensou em escrever um livro sobre as tuas memórias e a tua autobiografia, escreve nos comentários aí para eu saber se você está pensando nisso. Segundo tipo de livro, que é um dos tipos de livros mais vendidos, é um dos gêneros mais vendidos. Autoajuda. Tá? Os livros de autoajuda estão em alta, né? Os livros de autoajuda estão vendendo muito. O que são livros de autoajuda? São livros que promovem o aprimoramento pessoal ou profissional, né? São livros que o autor coloca nesse livro informações, conteúdos que ajudam o leitor a melhorar algo na sua vida pessoal ou profissional. E esses são livros que têm uma demanda, uma grande demanda, e essa demanda vem crescendo, e talvez você possa escrever um livro aí de autoajuda, talvez na tua bagagem, talvez nas tuas experiências, talvez na tua profissão, aí você já tenha algo para compartilhar com as pessoas, talvez um livro de autoajuda. Então, o segundo tipo é o livro de autoajuda. No final dessa live eu vou falar sobre os tipos de livros mais vendidos, sobre os gêneros que mais vendem, tá? Mas vamos lá. Autoajuda é o segundo tipo. Terceiro tipo de livro que você pode escrever. E olha só o tipo de livro que eu coloquei aqui. Gastronomia. Gastronomia é um tipo de livro que você pode escrever, tá? Comidas e bebidas são os mais populares assuntos aí dessa geração de livros com receitas, histórias, culinárias, dietas e informações
gerais aí sobre comidas, bebidas, nutrição, dietas. É um conteúdo extremamente interessante e tem vendido muito, e é uma forma de você escrever e publicar um livro a partir da tua experiência, a partir daquilo que você talvez tenha aí para compartilhar. Já pensou em escrever um livro sobre culinária? Sobre gastronomia? Gastronomia é um tipo de livro que você pode, com certeza, escrever, tá? E publicar. É um outro tipo de livro de não ficção que você pode escrever. Deixa eu pegar um outro tipo de livro que talvez esse aqui podia ser o primeiro. É o meu preferido. Eu vou deixar ele para o final. O meu preferido eu vou deixar para o sétimo. Eu já vou colocar aqui. Esse é o sétimo. Um outro livro que você pode escrever e publicar, um tipo de livro é viagem. Você pode compartilhar viagens, roteiros, experiências que você teve em viagens. Você pode levar pessoas para vários lugares do mundo através de um livro que você escreve e publica. Você pode levar as pessoas para um determinado lugar que você já foi. Você pode levar as pessoas para um determinado lugar onde você viveu experiências, um lugar que você conhece. Esse é um tipo de livro que você pode escrever e publicar sobre viagem. E esses livros têm tido uma demanda muito, muito expressiva. E você pode escrever e publicar um livro sobre viagem, né? Deixa eu anotar aqui para pegar o que eu já falei, né? Já falei sobre memórias e autobiografia, já falei sobre autoajuda, já falei sobre gastronomia, sobre viagem. O quinto tipo de livro é um livro que também está entre os mais vendidos. É um livro sobre religião e espiritualidade. Os livros sobre religião e espiritualidade, eles estão muito em alta e vão continuar em alta. Então, você que aí tem tem uma bagagem aí para falar sobre religião e espiritualidade, você pode escrever sobre esse assunto, né? Sobre as tuas histórias, sobre as tuas experiências, sobre os princípios, né, que você tem aí. E você pode falar sobre a sua religião. Esse é um conteúdo que, com certeza, é um conteúdo que tem muito espaço para você escrever. Esse é um tipo importante de livro que você pode escrever e publicar. Eu tenho muitos líderes cristãos, muitos pastores e líderes cristãos que me procuram para escrever e publicar os seus livros. E eles têm feito isso, né? Você talvez possa ter condições de escrever um livro sobre isso também. Religião e espiritualidade. Esse é um quinto tipo. O sexto tipo, ele é biografia, tá? Biografias é quando você escreve sobre alguém, quando você escreve sobre a vida e sobre a história de uma outra pessoa. Quando você é alguém que escreve sobre outra pessoa, você geralmente faz uma biografia sobre outra pessoa. É a visão de alguém sobre a vida, a obra, o legado de outra pessoa. Talvez você nunca tenha pensado sobre isso, mas é uma oportunidade aí que você tem, você escrever sobre alguém, você contar a história de alguém, talvez contar a história de alguém da tua família, talvez contar a história de alguém que você admira, talvez contar a história de alguém que é importante, que a história não foi contada por ninguém. Isso é uma grande oportunidade. Eu penso em muitas pessoas que eu gostaria de poder ajudar a ter a sua vida e a sua obra registrada num livro, né? Pensa aí, quem talvez você poderia ajudar e poderia realizar o sonho de escrever e publicar um livro, talvez falando sobre a vida e a obra de alguém. Isso é algo muito interessante, né? E geralmente se fala nas biografias de alguém que já morreu, né? Alguém que já não está mais conosco, mas é possível falar também sobre pessoas que estão vivas, que estão entre nós. Essa é uma oportunidade de homenagear e honrar pessoas
que você talvez gostaria de honrar. Esse é um tipo importante. Então, esse é o 6º tipo de hoje, biografia. Né? E o 7º tipo é o meu preferido, tá? Que são os livros didáticos, também chamados de guias e como fazer. São livros que estão em alta, estão vendendo muito e há uma demanda crescente. Cada vez mais as pessoas vão estar buscando livros e conteúdos que ensinam como fazer algo, como realizar algo. Então, são livros que desenvolvem alguma habilidade, que a pessoa pode aprender como fazer determinada atividade, como desenvolver uma nova carreira, uma profissão, como começar a praticar um determinado hobby, né? Como desenvolver, enfim, alguma nova habilidade, né? Você vai identificar aqui que vários dos meus livros são sobre isso, são sobre como fazer determinada coisa, né? Como desenvolver as habilidades de um mentor, como desenvolver as habilidades de um coach, como desenvolver as habilidades de um líder, né? Como praticar determinada habilidade, né? Guias e como fazer são tipos de livros muito interessantes e que talvez você aí tenha na tua bagagem uma habilidade. Você pode escrever como desenvolver essa habilidade, como se capacitar para atuar na sua área, como obter resultados em determinadas áreas, na tua área, por exemplo. Tenho vários mentorados meus que escrevem livros e publicam livros nessa área. Esse é o 7º tipo, que são os livros didáticos, livros como fazer, guias e como fazer. Esses são livros que têm bastante demanda, né? Eu falei aqui rapidinho dos 7 tipos, mas eu vou recapitular para que você aí saiba talvez até escolha algum tipo. Se você já está pensando em algum tipo dos que eu falei, escreve aí nos comentários. Né? Eu vou estar, daqui a alguns dias, na jornada Publique Seu Livro, entregando um método que você pode utilizar esse método para escrever e publicar o teu livro começando do zero. E talvez algum desses tipos, né, que são gêneros literários que têm demanda, e no final eu vou falar sobre os tipos de livros mais vendidos, para você tá ligado aí no o que tá vendendo mais. Mas antes de pensar no que está vendendo mais, é importante você pegar e pensar no conteúdo que você já tem aí. Né? O primeiro tipo de livro que você pode escrever e publicar, que eu falei aqui, são livros de memórias e autobiografia. Livros que se apoiam nas tuas experiências de vida, nas tuas histórias. Se você tem 40 anos ou mais, com certeza o teu desafio não é ter histórias para contar, não é ter experiências para contar, é ter um método para organizar essas ideias, organizar essas histórias e colocá-las num livro. Mas memórias e autobiografia é um tipo que você pode escrever e publicar. Segundo tipo, autoajuda. Livros que você vai escrever, ou livros que ajudam a pessoa a melhorar pessoal ou profissionalmente. Um tipo que vende muito e um tipo que você aí, profissional, que já tem algum resultado, já tem uma bagagem, você que já tem alguma experiência de vida, pode transformar o teu conteúdo num conteúdo que motiva, num conteúdo que inspira, num conteúdo que transforma a vida das pessoas. Né? Talvez você aí já tenha noção de que na tua bagagem tem um conteúdo que é a resposta para aquilo que as pessoas têm como dúvidas. Talvez você seja a resposta para aquilo que as pessoas estão nesse momento aí orando, rezando por isso. Talvez você já tenha aí essa resposta. E você pode transformar isso num livro de autoajuda. Terceiro tipo, gastronomia. Já pensou em escrever um livro com receitas, dietas, sobre comidas, bebidas? Isso faz parte da vida de todas as pessoas e é um tipo de livro que vem
tendo cada vez mais demandas, as pessoas estão se voltando cada vez mais para gastronomia, para culinária, né? Tanto profissional quanto amador, tanto profissionais como amadores. Então esse é um terceiro tipo de livro que você pode publicar. O quarto tipo de livro, viagem. Imagina você levando as pessoas para diferentes lugares no mundo. Imagina você compartilhando as suas memórias, as histórias, relatos de viagens. Imagina você levando as pessoas para um roteiro turístico. Isso é uma possibilidade, você pode escrever sobre isso. É o quarto tipo, viagem. Quinto tipo, que eu coloquei aqui para você, religião e espiritualidade. Você pode escrever um livro sobre religião e espiritualidade. É um tipo de livro que está sempre entre os mais vendidos. Em alguns países é o mais vendido. Aqui no Brasil é muito bem vendido. Está sempre aí entre os top 5 mais vendidos. E no mundo também está entre os mais vendidos. E muito bem posicionado. Sexto tipo de livro, biografia. Escrever sobre a história de alguém. Escrever sobre a vida e a obra de alguém. Uma terceira pessoa contando a história de alguém. Essa terceira pessoa é você que pode escrever sobre a vida e a obra de alguém. Você pode contar a história de quem você quiser honrar. Você pode buscar aí inspiração na vida e na obra de alguém e escrever sobre a vida e a obra dessa pessoa. O sexto tipo é biografia. E o sétimo tipo são os livros didáticos, os guias e como fazer determinadas coisas. São 7 tipos de livros que você pode escrever. Bom, quer saber quais são os gêneros mais populares no Brasil, os tipos de livros que mais vendem no Brasil? Autoajuda estão entre os mais vendidos. Livros científicos e não ficção estão entre os mais vendidos. Religião estão entre os mais vendidos. Dos que eu citei, esses são tipos mais vendidos. Agora você tem os livros de literatura e ficção, especialmente os romances, entram entre os mais vendidos. Você tem os livros aí de literatura do tipo terror, crimes, suspenses, esses são tipos que vendem muito também. Você tem aí os livros infantis, que vendem muito, sempre venderam muito e continuam vendendo muito. Você tem aí os livros de literatura diversos, aí, como contos, como poesias, os livros que trazem mais para os livros adultos, também acabam vendendo muito também. Esses são tipos de livros que vendem muito. Essa live de hoje, com 7 tipos de livros que você pode publicar, é um conteúdo que tem o objetivo aí, Michel, de te inspirar a pensar o tipo de livro que você vai escolher para escrever e publicar o teu primeiro livro, começando do zero. É o tipo de livro que você pode aí se inspirar para deixar o teu legado no mundo, para talvez na tua profissão aí, você pode pegar aí na tua profissão e escolher um tipo de livro relacionado à tua área profissional, escrever e publicar esse livro para ganhar mais autoridade, para atrair mais clientes, para chamar a atenção do teu público e para deixar um legado na vida deles. Já pensou? Esses livros aí que você pode escrever e publicar são possibilidades que eu tenho certeza que estão abertas a todos, e na jornada Publique Seu Livro, que vai ser realizada nos próximos dias. O link está na minha bio, é só você clicar aí e se inscrever, tá? É gratuito, é 100% online gratuito. Nós teremos lá 3 aulas, onde eu vou entregar o método que você pode utilizar para começando do zero, escrever e publicar o teu livro. Você que está aqui comigo na live, tem alguma dúvida aí que você gostaria de ver eu respondendo nas minhas lives? Tem algo que talvez está te travando aí na realização
do sonho de escrever e publicar um livro? Tem algo que você acredita que é um impedimento para você escrever e publicar o teu livro? Tem muita gente que sonha em escrever e publicar um livro e acha que não tem condições, porque não teria o que colocar no livro. E só com os exemplos que eu dei hoje de tipos de livros que você pode escrever e publicar, não ficou claro para você que na tua bagagem aí tem conteúdo para escrever, talvez, um livro de autobiografia, de memórias e autobiografia, escrever um livro de autoajuda, escrever um livro de como fazer determinada coisa, né, um guia, um como fazer, um livro didático, com certeza você tem condição. O que você talvez não tenha aí é um método, e eu estou aqui entregando um método para você. Né? E a Sandra Vivan, ela colocou uma pergunta aqui, eu não sei como enviar o livro para a gráfica. Bom, enviar o livro para a gráfica, se você tem uma gráfica, vai e conversa com a gráfica e pergunta para ela como ela quer que você envie para a gráfica. Agora, a pergunta que eu faço para você, o livro já está escrito? O livro já está diagramado? Porque aí diagramação é algo que você tem que fazer para mandar para a gráfica. Agora, entra em contato com a tua gráfica e pede para eles um padrão de como eles querem receber, porque muitas vezes o que acontece? Você faz de um jeito, aí você vai lá e conversa com a gráfica, e a gráfica pede de outro jeito. E não existe uma forma só, um jeito padrão de você diagramar. Quando você diagrama para a Amazon é de um jeito, quando você diagrama para a gráfica local, muitas vezes é de outro jeito, então vale a pena você conversar com a tua gráfica. Né? Então, quer conversar com a gráfica? Conversa com a gráfica. Agora, uma dica que eu te passo, fica comigo aqui nas lives e na jornada Publique Seu Livro, porque lá você vai ver que antes de falar com a gráfica, é muito mais interessante que você entenda o processo de edição de um livro. Tá? Porque muitas vezes você vai mandar para uma gráfica qualquer, você vai entrar naquele padrão da gráfica, o livro vai ficar de um jeito que muitas vezes não é o jeito que você gostaria, tá? Então vem comigo para a jornada, que lá você vai ter mais informação. Se você já tem o livro escrito, você já tem uma primeira fase do livro concluída. A segunda fase é escrever, publicar, e a terceira fase, então, a segunda fase é editar e a terceira fase é publicar o teu livro. Maravilha? Tem mais alguma pergunta que você gostaria de ver eu respondendo aqui nessa live de hoje? A Sandra já aproveitou. Eu vou colocar uma caixinha de perguntas. Na verdade, todos os dias eu coloco uma caixinha de perguntas aí nos meus stories no Instagram. Você que está no Facebook ou no YouTube e ainda não segue o meu novo perfil, que é a Escola do Autor, no Instagram, fica o convite, porque lá tem conteúdo todos os dias. Todos os dias a gente coloca conteúdos, coloca vídeos, coloca stories, coloca informações lá que ajudam você a escrever e publicar o teu livro começando do zero. Antônia escreveu aqui, eu tenho um livro editado, estou terminando, mas meu segundo quero juntar os dois. A jornada Publique Seu Livro é para você. Vai se inspirar bastante aí. Se não se inscreveu ainda, se inscreve, né? Parabéns por já ter um livro editado, agora vai para publicação, né? Depois de ter ele editado, você publica, lança, começa a vender, né? E aqui nesses conteúdos, eu estou falando um pouco de cada uma das fases. Na jornada Publique Seu Livro, a gente tem um método mais passo a passo para você entender como escrever, como publicar o teu livro começando do zero. É para você que tem o sonho aí de escrever e publicar um livro. Maravilha. Se tiver alguma pergunta a mais, eu vou estar respondendo. Senão, eu quero deixar uma mensagem final aí para você. Tá? Você que tem o sonho de publicar um livro, saiba que esse teu sonho, ele cabe perfeitamente em alguns dos tipos de livros mais desejados pelo público leitor.
A gente tem livros de ficção e livros de não ficção. Os livros de não ficção, eles são livros acessíveis aí para todos os novos autores que querem escrever e publicar um livro utilizando as suas memórias, suas histórias, suas experiências, sua competência profissional, suas histórias de superação, suas conquistas, e quer deixar um legado no mundo. E nesse conteúdo de hoje, eu trouxe para você aí alguns dos tipos que você pode, então, se utilizar para realizar esse sonho de escrever e publicar um livro. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse conteúdo de hoje. Fica o convite para você estar comigo amanhã, ao vivo, aqui no Instagram, também no YouTube, no Facebook, falando sobre esse conteúdo aí que vai te entregar. Deixa eu ver qual é que é o conteúdo da live de amanhã, até para já anunciar. Olha só, como publicar um livro sem ter o hábito de escrever. Como publicar um livro sem ter o hábito de escrever. Você que não tem o hábito de escrever, você que não escreve todos os dias, você que não tem esse hábito de escrever, não é uma prática para você, na próxima live eu vou estar falando sobre como você pode, então, publicar um livro sem ter o hábito de escrever. Essa é muito boa, é um tema muito interessante, porque muitos autores aí não têm o hábito de escrever e publicaram um livro. Muitas pessoas que têm o sonho de escrever e publicar um livro não têm o hábito de escrever e acham que não vão conseguir publicar um livro. Amanhã eu vou estar mostrando para você como você pode publicar um livro mesmo sem ter o hábito de escrever, tá bom? Beijo no coração, gratidão aí pela presença nessa live. Fica o convite para você estar deixando as suas dúvidas, trazendo os teus comentários aí, para que a gente possa estar fazendo um conteúdo cada vez mais alinhado com as tuas expectativas. Gratidão, um grande abraço, até a próxima live.